Olá, eu sou a Maureen, eu sou professora do curso de design da UTFPR, instituição onde eu também fiz o doutorado. Inclusive, esse artigo, ele é um recorte da minha tese, cujo título aqui é Juventude Transada nas capas da Pop, primeira revista jovem do Brasil, anos 70. A Pop, ela circulou entre 72 e 79, ela era voltada para garotas e também garotos, de 15 a 20 e poucos anos de idade, e versava sobre música, moda, sexualidade, turismo, esporte, entre outros assuntos. Ela circulou durante a ditadura militar e durante um período com a ascensão de alguns movimentos, como a contracultura, a segunda onda do movimento feminista e o movimento gay. Inclusive, ela vai flertar com alguns discursos desses movimentos. Apesar disso, a maioria da juventude brasileira, no período, ela se afastava da imagem do jovem rebelde e questionador, atuando no campo conservador. Também é importante pontuar que a juventude ela não é um estado decorrente da biologia dos corpos, mas uma construção social. No período colonial, por exemplo, não existia esse imaginário acerca da juventude. Então, à medida que a descendência atingia a puberdade, ela passava a ser lida como adulta na ordem social. Bem, a revista, ela deve ser analisada criticamente. Então, ela não é um artefato banal, né? Ela media a construção de identidades. Ela também não é neutra. Ela é construída a partir de interesses e visões de mundo. E ela também não é ingênua, uma vez que ela legitima e interdita modos de ser e estar no mundo. Por exemplo, ela pode falar para a gente que um corpo jovem deve ser magro e não gordo. Por modelos de juvenilidades, eu entendo como sendo modos específicos de experienciar a juventude, capazes de mediar a construção de identidades juvenis. Sendo assim, eu viso compreender como as capas da pop moldaram modelos de juvenilidades que, a priori, questionaram o conservadorismo social, ampliando referências para a construção das identidades juvenis. A pop, ela era um caminho para o jovem se tornar uma pessoa transada, descolada. Essa ideia de um jovem transado, ela foi construída em oposição a valores como conservadorismo, algo careta, ultrapassado, valores associados culturalmente ao mundo adulto. Para construir essa ideia de uma juventude transada, a pop se apropriou, adaptou e, por vezes, esvaziou discursos, práticas e materialidades ligados à contracultura, ao feminismo e ao movimento gay. Então, valores como autenticidade, espontaneidade, despojamento, contestação, liberdade, liberação sexual circularam na revista. Bem, as capas que eu analisei, elas foram selecionadas a partir de duas categorias, relacionamentos amorosos ou de amizade. Então, duas categorias que apareceram em grande medida nas capas. O que eu notei? Que o design gráfico pop foi uma estratégia para construir esse modelo de juvenilidade transado. Então, a partir de cores intensas e diversas cores, a partir de um logotipo divertido, arredondado, flexível, dinâmico, ele muda de cor, né? Então, tensionando aspectos do design racionalista, mais conservador, mais sério, né? Então, tem uma ideia de despojamento. A linguagem pop, ela vai se materializar não somente no design, mas também por meio de práticas corporais. Então, aqui a gente vai ver muitos jovens sorrindo, em posturas supostamente mais espontâneas, né, dinâmicas. A gente também pode notar nas capas aqui da parte de baixo que tem meninas retratadas com as pernas abertas. Então, uma postura que tensiona a ideia de uma feminilidade mais recatada. Outra estratégia foi a moda. Uma moda que vai flertar com referências hippies, feministas e do movimento gay. Então, no caso das referências hippies, a gente vê o uso de muito jeans e camiseta, né, uma moda mais despojada, mais simples. Uma moda masculina aqui que vai trazer muito brilho, roupas decotadas para os garotos, sungas cavadas, e aqui, como nessa imagem, roupas coladas, né? Uma calça preta bem justinha. Então, referências que vêm da moda gay. A gente também tem, aqui no caso, uma moda, né? Uma garota usando um terno. Então, ternos eram usados por feministas estadunidenses.
Então, aqui a gente também vê esse uso na tentativa de construir um modelo de feminilidade mais arrojado, né, menos frágil. Bem, além dessas questões de moda e do design gráfico, também tem questões aqui dos corpos que estão sendo representados. Eles representam casais heterossexuais, são todos brancos, né? E, aliás, uma capa apenas que não tem pessoas brancas, e também tem a questão aqui do marcador das camadas médias. Então, são roupas de boutique que eles estão usando, tem artefatos ali como moto, barco, bote, que são artefatos ligados mais às camadas privilegiadas, né? Então, nessa articulação entre a brancura e as camadas médias, a gente também vê um reforço da branquitude no que diz respeito a um lugar de vantagem material e também simbólica, né? Uma vez que os corpos estão ocupando capas de revista. Bem, a ditadura militar defendia a ideia de que não existia desigualdade racial, mas a gente pode notar que essa capa da Pop, a única que trouxe pessoas negras, né? Isso já diz muito. Ela traz pessoas negras que são artistas famosas no período, do grupo Frenéticas. Apesar disso, tem algumas representações aqui de desigualdade racial, corpos brancos, né, em parte superior da fotografia, corpos negros na parte inferior, corpos negros muito mais cobertos, né, cabelos cobertos, talvez na tentativa de esmaecer sinais estéticos de ascendência africana. E também a relação dessa juventude transada com a liberação sexual. Então, corpos muito mais desnudos, né? Mas aí também com contradições. Então, a gente vê a última capa aqui de baixo, onde a garota, mesmo numa edição de inverno, ela tem parte do seu corpo desnudo, né? E o garoto totalmente vestido. Também tem a exibição de corpos femininos em primeiro plano, como se fossem troféus, né? Ou um garoto, na terceira fotografia aqui, segurando o braço da menina, como se ela fosse uma posse dele. Também há um discurso de amor livre na revista, então a gente vê representações de supostos trisais, né? Entretanto, todos os trisais foram compostos por um garoto e duas garotas. Essas garotas, elas são representadas distantes, distanciando também a ideia de uma possível bissexualidade, ou seja, o garoto, ele está associado à ideia de um capital sexual ali. Ele acumula corpos femininos, né? Então, há uma relação desigual nesse sentido. E também as relações de amizade, onde a gente vai ver que, por vezes, os corpos masculinos estão distanciados, não se tocam, e às vezes eles são separados por corpos femininos. Esses sim os tocam. Tem apenas uma representação de amizade feminina nas capas da Pop e nenhuma de amizade masculina. Então, aqui as meninas se tocam também, né? No caso de amizade masculina, tem apenas um editorial de moda que fala sobre futebol. Ali eles chegam a se tocar. Então, nesse caso específico, né, isso é permitido, esse toque masculino, mas em outros não. Então, uma questão que, né, está ligada à homofobia. Bem, então, finalizando, eu percebi que a linguagem pop, tanto no design gráfico como nas práticas corporais, foi utilizada para moldar esse modelo de juvenilidade transada, a moda também, artefatos ali, como bicicleta, barco, flertando com ideias de despojamento, liberdade, contato com a natureza. E os modelos, né, os manequins, também moldaram essa ideia de uma juventude transada. Então, modelos brancos, héteros das camadas médias, com corpos magros, espontâneos, despojados e liberados sexualmente, né? Só que esses modelos, eles estão ligados aí, então, a camadas privilegiadas, à branquitude, à heteronormatividade, ao machismo, à gordofobia também, a gente poderia dizer. Então, essa juventude, ela era transada, mas não muito. Ela não pode chocar o público, porque, né, ela precisava vender, e esse público a quem ela se dirigia estava, em boa parte, relacionado ao campo conservador. Então é isso, pessoal. Agradeço. Obrigada, e aqui vão os meus contatos.